Se você tem acima de 60 mil dólares em ativos americanos ou está pensando em começar a investir de forma mais pesada nos Estados Unidos, saiba que o governo americano pode levar até 40% do seu patrimônio. Isso se chama State Tax, que é o imposto sobre a herança dos Estados Unidos, e ele atinge inclusive investidores brasileiros. Só que ao mesmo tempo existem outras estruturas internacionais que permitem que você reduza esse imposto sobre herança e também reduza os impostos do próprio Brasil, que você tem que pagar todos os anos. Então nesse vídeo eu vou te explicar quais são os impostos que você paga no Brasil, como é que funciona o imposto de herança nos Estados Unidos e as 3 formas mais recomendadas de você investir o seu dinheiro em contas americanas ou em contas internacionais para comprar ativos nos Estados Unidos. Começando pela parte dos impostos, de acordo com a Lei 14.754, promulgada em 2023, a gente tem agora 15% de imposto sobre os rendimentos das contas internacionais. Antigamente eram outras regras, era muita burocracia, isso de certa forma foi um acerto do governo atual de ter simplificado essa tributação. Na prática, o valor que você tem nos Estados Unidos investidos, eles têm 15% de imposto sobre tudo que você tem por lá. Então vamos supor que você começa um ano com 100 mil reais e esses 100 mil reais crescem ali até, sei lá, 150 mil reais. Então você teve 50% de retorno em um único ano. Você vai pagar 15% sobre esses 50 mil reais que você teve de ganho nos Estados Unidos. Essa normativa agora tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Isso porque dependendo da estrutura que você usa, de ponto negativo, você tem que, se você tiver um retorno negativo em dólar, mas o dólar subir no Brasil e você fechar em mais patrimônios com reais, por exemplo, você está pagando imposto mesmo sem ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Agora, o ponto positivo é que você pode compensar ganhos e perdas entre ativos diferentes. Então, anteriormente, se você ganhava dinheiro com uma ação, você só poderia compensar esse ganho com perdas em outras ações. Agora, se você ganha dinheiro com uma ação, mas perde dinheiro com um título de renda fixa nos Estados Unidos, você pode fazer essa compensação entre ativos. Isso é muito mais prático, isso é muito mais aplicável no seu dia a dia do que as antigas regras. Então, por isso que eu acredito que foi um acerto do governo, apesar da gente sempre criticar o governo com muita ênfase e tem várias medidas que a gente critica aqui no canal, mas isso foi um acerto do governo, essa simplificação da parte dos impostos. Então, você vai pagar 15% sobre o seu patrimônio que você tem fora do Brasil. E isso vale não só para investimentos nos Estados Unidos, mas investimentos em qualquer outra geografia. Então, se você tem contas em paraísos fiscais, tem conta no BTG Europa, por exemplo, que tem sede na Europa, ou tem conta em Hong Kong, qualquer outra geografia, essa regra vale para investimentos internacionais. Mas para a parte dos investimentos, isso vale especificamente para dividendos recebidos das ações americanas, isso vale para juros de bonds e treasuries, a gente vai falar um pouco das diferenças sobre eles mais para frente do vídeo, ganhos de capital na venda dos ativos, que é o mais comum, e também na variação cambial positiva. Então, se o dólar passa de 5 para 6, você vai pagar imposto sobre esse ganho aí de R$1 para cada dólar que você tem lá investido. Isso é um ponto negativo, mas você pode fazer as compensações, então tudo vai variar conforme a performance do seu portfólio. E aí você vai fazer esse pagamento desse imposto de renda na sua declaração anual. Antigamente você fazia no Carnê-Leão, tinha que apurar mês a mês quanto que você tinha de ganhos e perdas e se tinha que pagar ou não, então era muito complexo. Agora você faz tudo isso e a Receita já calcula lá na declaração anual do seu imposto de renda. Só que esse imposto ele é brasileiro, é uma legislação do Brasil para os investimentos fora. Agora, nos Estados Unidos, a gente tem as tributações próprias, as leis próprias dos Estados Unidos para não residentes que querem investir lá nos Estados Unidos. E o principal delas é o Estate Tax, que é o Imposto sobre Herança, como a gente conhece aqui como ITCMD no Brasil. O Estate Tax é um dos pontos que as pessoas mais comem bola, que as pessoas mais esquecem de lidar quando fala de investimentos internacionais, e é um dos pontos talvez mais fáceis de serem manipulados e controlados de forma, claro, completamente ilícita. Então o Estate Tax ele vai incidir sobre carteiras de investimentos ou patrimônios acima de 60 mil dólares em ativos americanos. E é importante que você tenha um foco especial quando eu falo em ativos americanos. A gente já vai entrar um pouco mais para frente no vídeo. E aí, tudo que você excede de 60 mil dólares em ativos americanos nos Estados Unidos, você começa a ter uma tributação progressiva. Então, se você tem 200 mil dólares em ativos americanos, você vai ter a isenção nos 60 mil dólares e você vai pagar imposto sobre os 140 mil dólares que você tem. Essa tributação ela é progressiva de 18% e pode chegar até 40% para 1 milhão de dólares que excedam esses 60 mil dólares. E é uma tributação que sobe muito rápido e uma alíquota muito pesada. E o que entra no pagamento desse State Tax? Saldos em contas de corretoras americanas, imóveis, ações e ETFs americanos, LLCs, presta muita atenção nisso, e fundos americanos. Agora, o que não paga esse State Tax? Mesmo que você tenha ativos americanos, talvez você não pague o State Tax. O que não paga? Saldos em contas bancárias dos Estados Unidos, ações fora dos Estados Unidos, por motivos evidentes, bonds e T-bills, que seriam quase o nosso tesouro direto, só que dos Estados Unidos, bonds de empresas, você emprestar quase como se fosse um CDB
da Apple, da Amazon, Nvidia e tal, tudo isso não paga state tax se você tiver na sua carteira de investimentos na hora da transmissão do seu patrimônio. E fundos offshore, principalmente os sediados em Luxemburgo e Irlanda, que são os mais comuns, eles também não pagam esse state tax. Então, na alíquota, quando você for calcular o seu state tax como um todo, você tem que considerar somente os ativos que são consideráveis para esse imposto sobre herança. Fora isso, você pode investir de forma ilimitada. Então imagina que você tem 500 mil dólares em ações americanas, numa carteira supostamente diversificada entre Nvidia, Apple e SpaceX. Se você vier a falecer, o governo americano desconta 60 mil dólares desses 500 mil e vai tributar os 440 mil dólares que você tem nessas ações. Nessa faixa de patrimônio, o State Tax fica na casa de 34%, o que quer dizer que você vai ter que pagar de imposto sobre herança 149.600 dólares. Se a gente fizer uma conversão para o câmbio atual mais próximo de 5,20, a gente está falando de 777.920 reais que simplesmente vão desaparecer só para você passar o seu patrimônio para os seus filhos, para a esposa ou para qualquer pessoa que você queira deixar o seu patrimônio nos Estados Unidos. Então é muito dinheiro, não vale a pena você ficar 100% exposto a ativos americanos nos Estados Unidos. E para a gente resolver tanto o imposto brasileiro quanto o imposto americano, existem 3 formas de você investir nos Estados Unidos. A conta internacional em dólar, tradicional, que você tem aí vários aplicativos feitos para brasileiros. A PIC, que é a Private Investment Company, e talvez uma LLC. Vamos correr sobre essas 3 porque elas têm diferenças e cada uma vai ser mais adequada para cada caso específico. Então, começando pela conta digital, a gente está falando ali de Avenue, Nomad, BTG Internacional, XP Internacional, BTG Europa, enfim, essas contas que são digitais, que não precisam que você vá até um banco, né, americano ou um banco europeu, e você abre a sua conta internacional. Nela, você vai fazer os seus investimentos em dólar, vai fazer o câmbio para dólar, pagando ou não o spread, pagando ou não o IOF, dependendo de como for o seu relacionamento com a instituição. E aí, a partir disso, você consegue montar um portfólio de investimentos, adequando os seus ativos para as regras internacionais. Então, Avenue e Nomad, BTG Internacional, por exemplo, eles têm ativos que a gente chama de ETFs irlandeses. Esses ETFs irlandeses e também fundos de investimentos irlandeses, eles não estão suscetíveis ao state tax. Então é importante que você monte uma carteira de investimentos que tenha esse tipo de ativo. De maneira mais prática, você pode investir no S&P 500 através de um ETF americano e pode investir no mesmo S&P 500 através de um ETF irlandês. Se você tem acima de 60 mil dólares para investir no S&P 500, vale mais a pena você investir no ETF irlandês de S&P 500. Além de te dar um retorno levemente maior por conta de outras reduções tributárias, você vai fugir desse imposto sobre herança dos Estados Unidos, mas a regra para o imposto brasileiro, nesse caso, vai seguir a mesma. E um outro ponto importante é que sempre que você abrir uma conta internacional, você tem que saber se ela é uma joint tenancy ou se ela tem o que a gente chama de Transfer on Death, o famoso TOD. Esse TOD é um formulário onde você preenche e fala assim, banco, caso eu venha a falecer, eu quero que o meu dinheiro passe para essas pessoas aqui, nesses percentuais que eu estou estimando. O TOD ele não acaba com o imposto sobre herança, mas ele acaba com o inventário nos Estados Unidos. E se você acha que o processo de inventário é muito burocrático no Brasil, é porque você não sabe como funciona nos Estados Unidos. É muito mais burocrático. Então o TOD ele vai facilitar a sucessão do seu patrimônio e vai acabar com a necessidade de um inventário, economizando dinheiro para sua família. Hoje, Avenue, Nomad e BTG Internacional já possuem o TOD para você preencher. E é importante que você mantenha esse TOD atualizado. É importante que seu gerente, seu assessor ou seu consultor financeiro tenha aí esse papo com você para ir atualizando esse formulário ao longo do tempo. Se o seu assessor, gerente ou consultor não fala disso com você, eu lamento informar, mas você precisa trocar de profissional. Então, na conta internacional, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre essas contas internacionais, como que funcionam, mas o grande ponto da conta internacional é que se você vai abrir e investir por lá o seu patrimônio, você tem que investir em ativos irlandeses ou de Luxemburgo, majoritariamente, ou bons de empresas americanas que façam sentido dentro de um portfólio específico. Aqui na B2 Advisory, a gente tem o nosso Asset Allocation, a nossa carteira montada, e a gente vai moldando ela para o seu patrimônio, para suas projeções, para o seu planejamento financeiro como um todo. E aí a segunda forma de você investir fora do Brasil é você ter uma PIC, que é a Private Investment Company. A grosso modo, ela é uma conta PJ que você vai colocar em paraísos fiscais. Seja nas Ilhas Cayman, seja nas Ilhas Virgens Britânicas, seja em Bahamas ou qualquer outro paraíso fiscal que seja construído somente para isso. Essa PJ de investimentos que você vai colocar nos paraísos fiscais, ela não é uma empresa especificamente, ela não tem um operacional de empresa. Você não precisa contratar funcionários, você não precisa ter, empregados, nem nada disso. Ela é só um veículo, é uma casca de uma PJ numa ilha internacional para que você consiga fazer os seus investimentos no mundo todo. Então a gente considera essa PIC, essa Private Investment Company, como um veículo patrimonial. E aí você tem duas formas de montar a sua PIC. Existe a PIC opaca
e a PIC transparente. Grosso modo, a PIC transparente é quase como uma conta digital para pessoa física que você vai abrir na Eve, na Nomad, etc. Só que com mais facilidade para sucessão, tá? Não tem muita aplicabilidade para muitas pessoas, mas ela facilita o processo de sucessão. Se isso for uma grande preocupação, aí ela vai fazer sentido. Ou se a sucessão dos patrimônios forem muito robustos, muito complexos, a PIC ela vai facilitar muito, mas vai seguir as regras praticamente parecidas com a regra da conta digital internacional. Agora, a PIC opaca, ela muda bastante coisa e ela pode fazer total sentido para você sim. Isso porque os ativos da PIC, eles são declarados em dólar e você não vai pagar aquele imposto de 15% sobre a variação cambial. Então vamos supor que você tem 500 mil dólares em investimentos e esse valor cresceu para 600 mil dólares, você vai pagar no seu imposto brasileiro somente a variação sobre os 100 mil dólares. Você não vai pagar sobre os 100 mil dólares mais a variação cambial. Você desconsidera essa variação cambial e aí a sua carga tributária ela é bem menor. Isso é muito bom, evidentemente, quando a gente tem uma perspectiva de longo prazo de que o dólar vai continuar sempre subindo e se valorizando em relação ao real. Mas você deixa dinheiro na mesa quando a gente tem, por exemplo, o que aconteceu nesse ano, uma queda do câmbio no Brasil. Então, tem que escolher o que faz mais sentido para o seu caso. E aí também a PIC ela vai servir para sucessões um pouco mais complexas, né? Então tem a PIC com e a PIC sem o testamento. Se você constituir uma PIC internacional, seja opaca, seja transparente, e também fazer um testamento falando, olha, se eu vier a falecer, eu quero que meu patrimônio seja dividido dessa forma. Você vai ter um processo sucessório muito mais fácil. A corte local vai fazer a análise desse testamento, vai durar ali de 3 a 6 meses o seu processo sucessório, e aí você vai pagar ali quase nada de imposto sobre transmissão de patrimônio, porque esses paraísos fiscais são constituídos exatamente por isso. Então, na maioria deles, você não vai pagar nada de imposto sobre herança. Agora, se você não tiver um testamento, se você abrir uma PIC, seja transparente ou opaca, sem fazer um testamento, aí você vai ter que seguir os ritos das cortes locais, e aí esse processo pode durar de 6 a 12 meses, e aí você tem um custo adicional com advogados locais, que vão cobrar de 1,5% a 2% em média para fazer o seu testamento, e aí com isso você tem um processo sucessório levemente mais complexo, mas ainda assim mais fácil do que no Brasil, que às vezes dura 8, 10, 15 anos. E a terceira forma de você ter seu patrimônio fora do Brasil, especificamente nos Estados Unidos, é você ter uma LLC. A LLC a gente pode considerar que é uma PIC com sede fiscal nos Estados Unidos, que vai servir para quem quer fazer investimentos em imóveis diretamente ou ter empresas nos Estados Unidos, empresas aí sim operacionais com funcionários. Se você quer ter só investimento nos Estados Unidos, a LLC não vai valer a pena, porque, de novo, ela vai cair lá naquele state tax. Lembra que eu falei que tributa lá na LLC? Então, a parte tributária não fica tão eficiente assim. Então, a LLC ela é muito específica, para casos muito específicos, especificamente para quem quer ter imóveis e empresas operacionais nos Estados Unidos. E aí, qual veículo vai valer mais a pena para o seu caso? Se você quer ter uma análise específica para o seu perfil, para o seu planejamento e para o seu patrimônio, eu vou deixar o link na descrição para você falar diretamente comigo. A gente faz uma entrevista, né? Faz essa abordagem inicial, e aí você pode começar na consultoria e eu resolvo todo esse processo para você. Mas, a grosso modo, uma conta digital com TOD ou uma PIC opaca vão resolver 99% dos problemas de 99% das pessoas do Brasil que querem investir diretamente nos Estados Unidos. Só que existem faixas de patrimônios em que cada parte vai fazer sentido. Então, se você tem até 500 mil dólares em investimentos americanos, vai fazer mais sentido você ter uma conta digital com o TOD e fazer investimentos em ETFs irlandeses, bonds americanos e fundos offshore, fundos de Luxemburgo ou Irlanda, tá? Isso vai fazer muito mais sentido. Isso porque abrir a PIC tem custo, né? Tem custo de manutenção, tem custo de relatórios, enfim, toda a burocracia você tem que pagar aí pelo menos ali uns 3 mil a 4 mil dólares por ano. Agora, se você tem ali de 500 mil dólares até 800 mil dólares, aí a gente vai ter que sentar, analisar e estudar o seu caso para entender se faz sentido abrir uma PIC opaca ou se faz sentido você manter seus investimentos na conta digital pessoa física com o TOD. Agora, se você tem acima de 800 mil dólares ou 1 milhão de dólares, aí é muito difícil que você consiga fugir de uma PIC opaca, porque aí a carga tributária vai ser muito menor para você na PIC opaca, e aí você tem toda uma constituição, né, de empresa, você tem que abrir essa PIC nas Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas ou Bahamas e fazer todo esse processo burocrático que é chato, então é importante que você tenha alguém do seu lado para fazer isso. Mas, de novo, se você chegou até aqui, é muito provável que você possa fazer parte da minha consultoria, então eu vou deixar o link na descrição para você falar diretamente comigo. E além da parte da tributação e a parte sucessória dos investimentos americanos, a gente vai cuidar de todo o seu planejamento de uma forma 360. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, e eu vejo você no próximo vídeo que vai ficar aí na tela.